A paz do Senhor, irmãos. Nós damos graças a Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. A vitória é nossa, porque Jesus é a nossa vitória. Em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou e se entregou na cruz do Calvário por nós. Por isso nós estamos aí agradecendo ao Senhor. Com gratidão no nosso coração, estamos aí iniciando outra semana. E sempre na palavra de segunda-feira, nós sempre às vezes trazemos mensagens, porque os dias que nós estamos vivendo são os dias que desafiam o crente. Por isso que nos tempos de Abacuque, nos tempos apostólicos, a Bíblia diz que essas palavras foram faladas tanto por Abacuque. Se eu não me engano, parece que o apóstolo Paulo também fez uso da mesma palavra. O justo vive da fé. Da sua fé ele vai viver. Chegou o tempo que nós vivemos a nossa fé e não retrocedemos, não olharmos para trás. Aquela fé que um dia o Espírito de Deus plantou em nosso coração. E nós devemos conservar aquela fé, porque os tempos são tempos difíceis. Nós vamos para a palavra de Deus, que está na segunda carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 2 e o verso 14. É um texto bem conhecido da igreja, e é um texto também que nos chama muita atenção, porque nós também temos que tomar essa decisão do apóstolo Paulo, porque nós somos testemunhas de Jesus Cristo, ele vive em nós, e nós temos que estar entranhados nele, porque nós precisamos dar frutos, e o nosso fruto precisa permanecer. Mas o texto que eu vou ler diz assim, a segunda carta de Paulo a Coríntios diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para essas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. O apóstolo Paulo nos chama a atenção. Primeira coisa é que nós não devemos olhar por aquilo que as pessoas falam de nós, mas nós devemos olhar aquilo que nós somos diante do nosso Deus, aquilo que nós somos diante do Senhor, o nosso Salvador. Então a primeira coisa, meus irmãos, nós temos que sempre dar graças a Deus, que nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a palavra de Deus, e sendo conhecedores da palavra de Deus, nós procuramos ter uma vida reta diante do Senhor, o nosso Deus. Mas muitas vezes pode acontecer as pessoas falarem coisas que não convêm, e nós temos que não olhar para isso, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para o Senhor, mas muitas vezes acontece com os servos do Senhor, que lutam para se salvar, lutam para dar um bom cheiro de Cristo, mas acontecem coisas que muitas vezes desagradam. Mas o interessante e o mais importante é como estamos, como diz o apóstolo Paulo, como nós estamos na presença de Deus, como nós estamos na presença do Senhor. Nós temos que provar para essas pessoas, para o mundo, para todos que estão ao nosso lado, que nós tememos ao Senhor, que nós tememos o nosso Deus, e nós procuramos exalar um bom cheiro de Cristo. E ele diz assim, tanto naqueles que se salvam, como naqueles que se perdem.
nós temos que exalar esse bom cheiro. Por isso, meu prezado, eu quero te convidar nessa semana que nós estamos começando, a começar a pensar um pouco também nesse texto. Porque nós temos, durante a semana, são seis dias agora pela frente. E nesses 6 dias nós temos oportunidade e muitas ofertas malignas para fazermos aquilo que não agrada ao Senhor. E às vezes, meus irmãos, são coisas que aos nossos olhos são lucrativas, mas muitas vezes pode até ser bom para a carne, pode ter momentos para a carne, mas não é bom para o espírito. Por isso que a Bíblia diz que pelo espírito nós temos que vencer a carne. E para vencer a carne pelo espírito é preciso alimentar mais o espírito do que a carne. Por isso que nós estamos te convidando nessa semana. Nessa semana que ora estamos começando. Eu tenho certeza que o inimigo vai tentar contra a sua vida. E não é uma vitória financeira, não é uma vitória em muitas outras áreas da vida, mas a Bíblia fala que esta vitória é uma vitória contra exatamente o pecado, contra aquilo que Satanás oferece, contra aquilo que o maligno oferece. Nós temos que nessa semana sermos vitoriosos. Por isso, meu prezado irmão, minha prezada irmã, vocês estão convidados pela palavra de Deus a dar um bom cheiro de Cristo nos dias dessa semana. O Senhor te chama para ser uma testemunha fiel, e enquanto o prezado viver neste mundo, que você possa ser também uma testemunha fiel. Também estamos começando outro mês, que também nesse mês você possa dar um bom testemunho de Cristo e exalar esse bom cheiro, tanto no meio daqueles que se salvam, como no meio daqueles que se perdem. Mas exala o seu bom cheiro de Cristo. Mostra para esse mundo que você conhece o seu Senhor. Mostra para esse mundo que você conhece a vontade do seu Senhor. Se esforça, meu irmão. Entra nesta batalha. Entra nesta luta. Para que quando terminar a próxima semana, que você também possa chegar no fim da semana, no fim desse próximo mês, dizendo, mais uma vez, eu venci. Eu venci porque eu exalei um bom cheiro de Cristo. Exalei um bom cheiro de crente. Tanto no meio do povo de Deus, como no meio daqueles que vão perecendo. Mas eu fiz a minha parte. Mostrei para esse povo que quem conhece Jesus tem uma vida diferente. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Te dê essa semana muito abençoada. E quando chegar no próximo, ou no domingo, que eu sempre conto a semana na segunda-feira, que é o dia útil. O primeiro dia útil da semana que vem, quando você chegar na segunda-feira, você fala, venci. Mais uma vez, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.